boa tarde a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto. Já me apresentaram, né? Meu nome é Sandra Teixeira Bittencourt, eu sou professora do curso de Odontologia em Tubarão e agradeço especialmente ao senhor Nestor, ao convite que foi feito, porque a gente tem trabalhado bastante esse tema sobre as condutas imediatas frente ao traumatismo dental em vários locais do estado. Então é um prazer falar para vocês todos ao mesmo tempo aqui nessa webconferência sobre isso, especialmente porque as condutas imediatas, quando a gente tem um traumatismo dental, são feitas... Elas são feitas geralmente fora do consultório odontológico. Então a gente precisa realmente difundir quais são as condutas adequadas, imediatas, quando ocorre um traumatismo, porque geralmente depois é que o cirurgião dentista vai ter o atendimento desse paciente. Esse primeiro contato, então, vai ser feito por quem? Pela população, pelos agentes comunitários, pelos postos de saúde, e para depois chegar, né, pelos professores em escolas, educadores, para depois esse paciente chegar aos consultórios odontológicos. E se forem tomadas as medidas imediatas adequadas frente ao traumatismo, a nossa conduta depois em consultório é muito melhor, muito mais tranquila, e a chance de salvar os dentes aumenta muito o prognóstico favorável para esses dentes, para o sorriso futuro do paciente, se as condutas imediatas forem adequadas. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema bastante importante. Quando a gente fala de trauma dental, a gente lembra muito criança, porque realmente a frequência de traumatismos em criança é muito alta. As crianças, a gente fala criança com saúde, é criança correndo, brincando, e nessas brincadeiras, em colégio, mesmo em casa, né, brincando em casa, as crianças sofrem muito traumatismo em atividades esportivas. Então, no Brasil, a frequência de traumatismos dentais aos 12 anos varia de 10,5% a 34% de crianças acometidas, né? E as consequências dos dentes afetados podem variar desde uma fratura até uma avulsão dentária. O que é uma avulsão dentária? É a perda do dente com a sua raiz e tudo que sai do alvéolo, que sai da boca, né, da pessoa. Isso, aqui a gente foca muito em crianças, porque em crianças os traumas em que ocorre a avulsão são muito frequentes, porque na criança, a raiz, dependendo da idade, a raiz dos dentes ainda não está bem formada, então numa batida é muito mais fácil o dente sofrer a avulsão, que é uma consequência extremamente séria para aquela criança, né, para aquele dente. E o osso da criança, os ossos maxilares na criança também não estão ainda tão compactos. Com isso, a chance de alargarem, de realmente o dente avulsionar, de o dente intruir, de o dente extrusionar, o dente sair, né, um pouco do local, é muito mais frequente em crianças. Mas isso também, gente, essas condutas também se aplicam em adultos. Os traumas também podem ocorrer diversas vezes em adultos e também tem que se saber quais são as medidas adequadas a serem tomadas quando isso ocorre. Então, o trauma dental é realmente um problema de saúde pública quando ocorre. O trauma dental pode comprometer a mastigação, a fonética e ainda a estética da pessoa, principalmente quando a gente fala em criança, né, realmente vai afetar a autoestima dessa criança. Vocês já imaginaram uma perda, uma avulsão dentária? Aqui nós vamos focar muito, gente, em dentes permanentes, porque daí nós temos consequências sérias, né, para o resto da vida. Lá quando eu dou palestras fora, eu falo muito de dentes descidos, que são os dentes de leite também, né? Mas quando aqui nós vamos focar mais os permanentes, que são aquelas consequências realmente que podem comprometer a vida inteira daquela pessoa, né, quando não forem tomadas as medidas imediatas adequadas frente a essa situação. Então, a frequência da avulsão, isso é, da perda dos dentes, né, quando ele sai com a raiz e tudo, né, de dentro da boca, entre os traumatismos dentais na dentição permanente, isso é, aqueles dentes que vão ficar definitivos, que não vão trocar mais, está entre 0,5% a 16%. Quer dizer, então, tem até 16% de chance de numa batida mais séria aquele dente avulsionar, sair fora. Então, quando a gente fala, né, na nossa campanha, nós estamos lançando uma campanha de parceria, realmente o doutor Nestor já comentou, lançado do Conselho Regional de Odontologia, do CRO, em parceria com a Unisul, regional com o campus de Tubarão, que é onde eu trabalho, fez uma parceria em que foram lançados cartazes divulgando mesmo a campanha, falando sobre o reimplante dental e sobre que a campanha se chama Salve o Seu Dente.
uma campanha extremamente importante mesmo para a gente tentar diminuir essa sequela tão séria que é a perda de um elemento dental, principalmente quando a gente fala numa criança, uma idade muito, né, jovem, paciente de uma idade muito jovem. Então, ocorre muito esse traumatismo, né, e a frequência da avulsão é bastante grande. Vamos só procurar aqui. É só botar o mouse mais pra... Tentando localizar aqui só para passar. Isso. Então, quando a gente fala em trauma dental, se pergunta quem está mais sujeito a traumas dentais. Então, é lógico que em várias quedas, né, várias pessoas, adultos, crianças, pode ocorrer esse trauma dental, mas existem pessoas que estão mais sujeitas ao traumatismo dental. Então, a literatura nos fala que meninos são mais suscetíveis a traumas por serem mais ativos e praticarem esportes mais radicais quanto comparado às meninas. Tem vários estudos que nos dentes permanentes, assim, mostrando o que ocorre mais em meninos. Então, aqui nas fotos nós temos, inclusive, meu filho fazendo esportes, né, radicais, mas eu tenho uma filha também, que também faz ginástica olímpica, que também que faz dança, e quando a gente recebe na nossa clínica, lá na Unisul, a gente recebe diversas meninas também, e recebemos diversos adolescentes, independente, né, de serem meninos ou meninas, a gente vê que as crianças estão extremamente ativas e cada vez mais sujeitas a traumatismos, tá? Então, uma coisa importante para ser avaliado é que as crianças com os dentes anteriores, os dentes da frente, inclinados realmente para frente, e portadores de mordida aberta anterior, quando a mordida abre na frente, elas estão mais sujeitas a trauma dental. E isso é importante porque muitas vezes a criança está crescendo dessa maneira e não é dada atenção para isso. Então, muitas vezes a gente pensa nisso aí quando a gente pensa em prevenção a traumatismos. Poxa, aquela criança que tem aqueles dentes mais jogados para frente, não tem aquela proteção do lábio, então numa batida aquele dente fica muito mais exposto, sujeito muito mais a consequências mais sérias nesse dente, né? Onde o impacto vai direto no dente, não tem os tecidos, né, o lábio, os tecidos de suporte protegendo quando eles ficam muito inclinados. Então, na maioria dos casos, essa projeção dos dentes e essa dificuldade de selar os lábios decorre de uma respiração bucal, uma respiração inadequada ou do hábito prolongado de sucção de dedo e chupeta. Então, quando a gente fala em prevenção, é importante que a gente está vendo uma criança crescer, respirando errado, dormindo de boca aberta, roncando, babando, é importante que a gente faça essa avaliação. Puxa, será que não está respirando pela boca direto, não está dormindo de boca aberta, não está passando o dia de boca aberta? E aí, muitas vezes, procurar outros profissionais envolvidos, além de cirurgião dentista, para fazer essa avaliação dessa respiração, ver se não tem alguma obstrução, porque além de vários problemas que a respiração, eu poderia ficar horas aqui falando com vocês de vários problemas sobre que a respiração bucal pode causar, que é um alerta importante também que eu faço para vocês, para avaliar essa respiração, para não deixar que essa criança crescendo errado. Uma das outras de consequências também que a gente observa muitas vezes na clínica é que crianças que têm essa projeção de dentes e geralmente associado à respiração bucal ou hábito prolongado de dedo e chupeta, né, que deve ser removido cedo, não deixar também a criança crescendo com aquele dedo, com aquela chupeta muito tempo, atrapalhando mesmo, porque atrapalha o posicionamento dos dentes e uma das outras, além de outras consequências, uma consequência danosa é a maior, né, a incidência de traumas nesse tipo de paciente que tem essa condição. Então, voltando especificamente para o trauma dental, aquilo que vocês devem querer saber. Ocorreu um trauma dental, nós estamos diante de uma situação de urgência. E agora? O que fazer? Foi uma batida no dente? Foi uma fratura em que expôs a polpa, o nervo do dente? Foi uma perda completa do dente de dentro, né, da boca? Então, várias situações podem ocorrer. É importante, os slides às vezes são um pouco pesados, né, figuras um pouquinho mais, né, de sangramento, tudo, mas é importante que a gente olhe isso, porque na hora que ocorrer o trauma, não posso virar o rosto e dizer, não gosto de ver sangue, não quero ver sangue. Aquela criança, aquele paciente, aquela pessoa vai precisar do auxílio e geralmente as condutas imediatas adequadas têm que ser tomadas. Então, ocorrer um traumatismo, que geralmente vai ocorrer, como eu falei, fora de um ambiente de consultório odontológico, a primeira pessoa que vai estar ali em volta, muitas vezes vai ser o agente comunitário, vai ser o professor, vai ser os pais e responsáveis. Então, as pessoas têm que estar orientadas do que fazer nessa situação.
a primeira coisa, quando todo paciente que é exposto a um trauma deve ser examinado a fim de que se verifique, gente, o estado geral de saúde. Muitas vezes numa batida não bate só a boca, né? A gente tem batidas em cabeça, batidas, né, maxilares, algumas fraturas maiores, mas primeiro nós vamos olhar o estado geral de saúde desse paciente e aí só então nós vamos passar para a análise do trauma dental. Quando a gente fala em criança, geralmente a gente vai falar no trauma dental de uma situação estressante. Então, a primeira coisa quando ocorre é tentar acalmar a si mesmo e tranquilizar essa criança para poder fazer uma avaliação adequada daquela região. Muitas vezes a gente tem grandes sangramentos e que a gente não consegue visualizar na hora bem e a gente acha até que é uma situação pior do que realmente ocorreu pelo sangramento. Então a primeira coisa é tranquilizar a criança para daí conseguir fazer análise, avaliar a situação, avaliar o local para ver o que ocorreu. Sinais e sintomas como náusea, vômito, dor de cabeça, sangramento nasal podem indicar a ocorrência de um traumatismo craniano. Muita atenção, porque às vezes a gente foca o dente quebrou, você olha o dente, então o que a gente vai avaliar? A criança está sonolenta, a pessoa está caindo, parece que está desfalecendo, então vamos avaliar esse paciente, vamos ver, muitas vezes esse paciente vai precisar ser encaminhado, puxa, eu estou vendo que a situação não é só da boca, vamos encaminhar ao serviço médico mais próximo para atendimento integral desse paciente que sofreu trauma. Tá? Então, por exemplo, aqui, uma criança que foi atropelada, então traumas mais violentos podem incluir fraturas nos ossos, que segundo os dentes, que foi o que ocorreu nesse paciente, então ele precisou ser encaminhado mesmo ao hospital, né? E nesse caso, então, geralmente o paciente é encaminhado ao hospital e lá é atendido pelo cirurgião bucomaxilofacial, né? Um dentista especialista em fraturas e reposicionamentos dos ossos da face. Tá? Quando o nosso paciente, então, vem sofrendo trauma, eu tenho que conseguir examinar aquela área onde ocorreu o traumatismo. Então, se realiza a limpeza do local para poder avaliar realmente o que ocorreu, com água corrente e um pano limpo, se tiver gases no local, se for num posto de saúde, né, tem gases, soro fisiológico, né, melhor ainda, mas se não, limpa com água corrente e um pano limpo, a fim de remover o material contaminado, terra, areia, entre outros, muitas vezes caem mesmo em locais muito contaminados, e aí vai examinar a região atingida. Evitar nesses casos de esfregar a área na hora da limpeza, porque senão eu posso aumentar o sangramento, né, provocar mais dor no paciente, provocar um estresse maior ainda na situação. Então limpar de leve a situação para daí poder realmente enxergar o que está ocorrendo. Muitas vezes a gente tem simplesmente pequenos lacerações em lábios e que realmente na hora sangra muito e a gente tem a impressão de que ocorreu, né, um problema maior, mais sério, mas aí você consegue examinar e ver realmente qual foi a região atingida na hora do trauma. Tá? Então, se houver um sangramento que não está parando, coloca uma compressa com um pano limpo e gelo no local por pelo menos 3 minutos. Aí vai parar, aquele sangue vai parar e você vai conseguir fazer o exame. Muitas vezes até se está inchando o local, pode diminuir o inchaço no local, né? Evitar que haja muito inchaço no local, né? Colocando o gelo no local nesse momento. Então, muitas vezes, quando a gente tem um trauma, ocorrem cortes e sangramentos em lábios e bochechas. Então, nessa situação, deixa sobre o ferimento uma compressa com gás e um pano limpo para poder controlar esse sangramento. Então, tão logo seja possível, deve-se consultar um cirurgião dentista para que ele possa fazer uma avaliação cuidadosa para ver é necessário ou não suturar o ferimento, fechar, né, onde houve a laceração. Algumas vezes aqui na fotografia, mostrando um caso em que houve um corte no freio labial, aquela parte ali em cima, e que foi necessário fazer uma sutura naquele local, daquele ferimento. Então, muitas vezes é necessário para fechar, para que a cicatrização possa ser melhor naquele local. Então, com relação aos tipos de traumatismo, de acordo com a classificação adotada pela Organização Mundial de Saúde, nós podemos dividir o traumatismo dental em 2 tipos. Os traumatismos nos tecidos duros do dente e os traumatismos que acometem os tecidos de suporte do dente, aqueles que seguram o dente. O impacto, então, nesse caso, vai romper as fibras do ligamento que segura o dente ao osso, que faz a ligação do dente com o osso. Tá? E algumas vezes a gente tem pacientes que sofrem os dois, que sofrem traumatismo de tecidos duros e junto nos tecidos de suporte dental. Então, nós podemos ter fraturas dentais
No esmalte, é aquela parte mais externa do dente, onde muitas vezes, se a gente teve só uma fratura naquela região de esmalte, muitas vezes a conduta não tem que ser, a procura no cirurgião dentista não tem que ser imediata, geralmente quando é uma fratura pequena, só em esmalte, muitas vezes não dói, né? Então, aí eu posso, né, eu faço uma avaliação inicial, mas sempre é importante você avaliar se é realmente só isso que ocorreu. Às vezes, num dente eu tenho uma fratura de esmalte e o outro, às vezes, tá mole, tem amolecimento. Então, é importante você avaliar se realmente aquilo que a gente está enxergando é realmente só o que ocorreu. Olha aquele dente que parece o mais afetado, olha os dentes adjacentes para ver se ao redor a gente não tem outros dentes atingidos que podem não, num primeiro momento, a gente não visualizar o problema neles. Então, e às vezes assim, a dor é muitas vezes no dente do lado e não naquele que sofreu a fratura, tá? Então nós podemos ter fraturas aqui no esmalte e aqui lá no meu slider aqui no esmalte e dentina. Foi mexido um pouquinho aqui no slide aqui para mexer na apresentação. Então aqui a gente já tem assim, ó, só corrigindo aqui no esmalte e dentina essa fratura aqui maior. E quando a gente tem uma fratura pegando já a dentina também, nós já começamos a ter sensibilidade dentária. Aí a procura, né, a conduta do cirurgião dentista tem que ser mais rápida para tentar, porque ali realmente quente e frio, o paciente vai ter sensibilidade. Tá? Então, quando ocorre uma fratura dental, principalmente uma fratura maior, né, pegando esmalte, pegando dentina, uma fratura maior, o que nós devemos fazer? Qual é a conduta imediata quando ocorre essa situação? Nós queremos que procure o pedaço, que procure o fragmento e coloque esse fragmento num copo com água, para manter esse fragmento hidratado. Então, colocar as pessoas para procurarem esse fragmento e mantê-lo hidratado num copo com água, para que, se depois o cirurgião dentista possa fazer a colagem desse fragmento, e aí o fragmento, o dente volta ao normal. Se houve um encaixe perfeito, ele volta ao normal. Se deixar ele seco, desidratado, muitas vezes, depois o dente vai ficar bicolor, vai ficar de duas cores, porque ele não vai conseguir sofrer a reidratação posterior. Então, coloca todo mundo para procurar o fragmento, coloca num copo com água e leva ao dentista para que possa muitas vezes fazer a colagem desse fragmento, tá? Então, aqui mostrando um paciente que tinha sofrido traumatismo, feita a colagem do fragmento, né, e o sorriso depois do paciente já com o dente colado. Então, o cirurgião dentista também um procedimento, quando encontra o fragmento, é um procedimento mais rápido e nada como o teu dente de volta, né, o seu próprio dente de volta no local. Fratura dental, então, que não encontre o fragmento, procurou por tudo, ou o fragmento esmigalhou, esfacelou, não teve, né, de encontrar, caiu no meio da areia, realmente, na areia, não encontrou realmente o fragmento, tenta procurar primeiro, não encontrou, então aí é lógico que existem, né, a gente tem condições de fazer restaurações dos dentes, o cirurgião dentista tem vários materiais hoje em dia que trabalham muito bem, só para dizer que não é o fim do mundo também, né, mas aí a gente já dispõe, não vai mais ser o dente natural, a gente dispõe de materiais que vão recuperar a estética daquele paciente e a função daquele dente, tá? Então, mas sempre que possível, procurar o fragmento, a colagem é um procedimento mais simples, mais rápido e nada como o teu dente de volta pelo lugar do teu dente natural, né? Quando nós temos fratura com exposição da polpa, do nervo, do dente, aquela parte mais interna, aí esse tipo de fratura já necessita de rápida intervenção do cirurgião dentista, porque aí nós já temos bastante dor, e aí quando a gente pensa na exposição do nervinho do dente, principalmente quando a gente tem pacientes muito jovens, em que a raiz do dente ainda não está formada, é importante que se procure rápido o cirurgião dentista, para que possa instituir tratamentos mais conservadores para aquele dente ali, e aí depois o resultado é muito melhor na recuperação, na formação da raiz, na recuperação posterior desse dente. Então, além do que, a exposição causa bastante dor, expõe uma área muito sensível, né, para o paciente, e ele realmente vai reclamar ficando com o dente assim exposto, com a polpa do dente exposta. Nós podemos ter traumas, então, nos tecidos que sustentam os dentes. Geralmente,
acontece então sangramento, aumento da mobilidade ou ainda deslocamento do dente. Algumas vezes nem ocorre isso. Algumas vezes tem a batida, o impacto e o dente só fica sensível à percussão, sensível à batida. Esses dentes também depois tem que ser relatada essa situação para o cirurgião dentista. Muitas vezes é necessário também fazer um raio-x, um acompanhamento, porque nós podemos ter depois consequências a longo prazo, aparecer sequelas desse traumatismo mesmo de pequeno porte. Então é importante que se ocorre, mas foi um sangramento pequeno, foi uma batida pequena, o dente só ficou dolorido 3 dias, mas não sangrou. Relata isso para o seu dentista. Muitas vezes ele vai fazer um raio-x para poder fazer um acompanhamento depois de um tempo, ver se realmente não houve dano, nem a raiz, nem aos tecidos de suporte, nem a polpa daquele dente. Tá? Alguma consequência. Então, algumas vezes nós temos deslocamentos do dente. O dente sai um pouco, ou ele entra um pouco, ou ele sai um pouco. Então, muitas vezes nós vamos precisar fazer reposicionamento desses dentes, reposicioná-lo. Então, o que se faz muitas vezes na hora? Se realmente o dente está solto, tenta de leve recolocá-lo de volta ao local, pega um pano, uma gaze, morde essa gaze para não ficar deslocando o dente, não ficar movimentando, e isso também causa dor. E aí procura o dentista, que muitas vezes ele vai precisar fazer uma imobilização, uma fixação nesse dente. Aí ele vai avaliar qual é o tipo de fixação que vai ser feita, se é uma fixação rígida, semi-rígida, o cirurgião dentista vai fazer a avaliação. Geralmente nós fazemos uma fixação rígida, quando nós temos fratura dos ossos ao redor, né, maxilares ao redor, quando nós temos fraturas de raiz, nós fazemos fixação rígida, quando nós temos a movimentação dentária, nós fazemos uma fixação semi-rígida, que pode utilizar a semi-rígida é um fio ortodôntico bem fino, né, ou um fio de nylon que o cirurgião dentista utiliza para fazer essa fixação e contém por um tempo, tá? Então, nos casos, gente, é importante avaliar que nos casos em que acontece aumento da mobilidade do dente, pode ter ocorrido uma fratura na raiz também. Pode ter sido não só, né, no tecido de sustentação, mas pode ter uma fratura de raiz. E o cirurgião dentista, através do raio-x, vai poder confirmar a presença ou não dessa fratura. Então, houve um aumento de mobilidade, além no raio-x ele vai ver os tecidos de suporte, se tem problema, mas vai fazer uma boa avaliação na raiz desse dente para ver se não houve nenhum tipo de fratura. Com relação à avulsão dental, que é o nosso foco da campanha, dessa parceria que nós fizemos, né, do Conselho Regional de Odontologia com a Unisul, do campus de Tubarão, onde eu dou aula. Então, só antes de falar de avulsão, eu queria só agradecer mais uma vez, como o doutor Nilson falou, o doutor Hélito Araújo, presidente do nosso Conselho de Odontologia, que realmente trabalha com a gente nessa campanha de prevenção às sequelas maiores da avulsão dental. E o professor Marcelo Tomás de Oliveira, nosso coordenador do curso de odontologia em Tubarão, que realmente abraçaram essa campanha. Nós temos ido divulgar em todo o estado, já vou mostrar depois o cartaz que nós fizemos ali, que nós temos trabalhado no mês da divulgação, para tentar prevenir a perda de vários elementos dentais que poderiam ser salvos se as condutas imediatas fossem adequadas. Então, a avulsão dental é caracterizada como a total remoção do dente de dentro do seu alvéolo, do local onde ele fica, ocorrendo rompimento do ligamento periodontal e do feixe vascular nervoso. Então, o dente sai, se desloca completamente com raiz e tudo. E isso, como eu falei para vocês, é muito mais frequente de ocorrer em crianças do que em adultos, porque o osso da criança é menos compacto e muitas vezes a raiz do dente da criança não está bem formado. Então, umas batidas às vezes pequenas, a gente tem muitas vezes essa avulsão dentária. Então, muito importante que a gente esteja ligado. Nós recebemos esses dias ali na Unisul uma criança, uma menina de 7 anos que estava dançando balé no colégio e ela bateu, a professora disse, mas nem foi uma batida muito grande, não chegou nem a sangrar muito. E o incisivo central dela, permanente, o dente da frente e de cima, avulsionou, caiu no chão. Então, a gente conseguiu recuperar esse dente. A menina está lá com o dente de volta ao local, porque a professora entrou em contato com a gente direto ali na Unisul, e na hora nós estávamos ali para dar as orientações. Mas o que a gente pensou? Puxa, e se a gente não estivesse lá nesse momento atendendo o telefone, será que aquela menina teria perdido aquele dente? Então, por isso que é importante, normalmente as condutas imediatas as pessoas têm que saber
a gente tem que multiplicar essas informações, que as pessoas precisam saber o que fazer se ocorre esse tipo de traumatismo, né, nesse momento. Então, diante de uma avulsão dental, da perda do dente com raiz e tudo, nós estamos diante realmente de um SOS, situação de emergência. A conduta imediata, adequada, é fundamental. E aí vem essa nossa campanha de reimplante dental, salve o seu dente. Nós fizemos cartazes, esse bonequinho foi feito baseado no meu filho, né, e que tava banguelinho na época, então a gente fez um cartaz para divulgar para a população, em que a gente vai depois pedir para vocês que deixem em vários locais expostos, se vocês, eu passo o nosso contato, para depois vocês tentar receberem esse cartaz, se tiverem, né, desse deixar divulgado em vários locais, que é bastante importante que a população conheça as condutas imediatas frente a, né, uma avulsão dental. Então, aprenda como salvar um dente. É assim que nós estamos trabalhando na campanha. Então, se você se acidentar e o seu dente cair inteiro, se você, uma criança ao redor, um adulto, um adolescente ao seu redor acontecer de cair e o dente cair inteiro com a raiz e tudo no local, e isso infelizmente ocorre bastante, esse tipo de traumatismo bastante severo. Então, primeira coisa é se acalmar, né? Para poder fazer a conduta adequada. Depois, procura o dente, localiza esse dente e pede para as pessoas ao redor localizarem. Só que você vai pedir para localizarem o dente, procurarem o dente, mas quem localizar, já que pegue o dente pela parte mais larga do dente, a coroa do dente, evitando tocar na raiz do dente. Porque na raiz do dente nós temos células vivas que podem fazer uma nova ligação nesse osso, se isso for feito rápido, se isso for mantido da maneira adequada. Então, segura o dente pela parte mais larga, a coroa do dente, e evita tocar na raiz. Se o dente estiver sujo e muitas vezes ele cai num local contaminado, o que se faz? Se o dente estiver sujo, pega esse dente segurando pela coroa do dente, pela parte mais larga, e lava esse dente em água corrente, ou se tiver no local, melhor ainda, né, soro fisiológico, procurando não esfregar para manter aquelas células que estão ao redor daquela raiz vivas. E aí nessa hora que a gente coloca assim, lave com água corrente ou soro fisiológico, gente, muita atenção. Se você vai num tanque, se você vai numa pia, para pegar uma toalha, um pano ou fechar o ralo ali antes de começar a lavar. Quer ver aquele tanque com pressão da água em que você está ali com o dente procurando ainda segurar só pela parte mais larga, só pela coroa. Abre a torneira e o dente vai embora pelo ralo. Então, parece uma, né, eu falando disso aí, mas tá falando de um detalhe extremamente importante. Se a pessoa se perder o dente nesse momento, sabe o que fazer, está pronto para fazer a conduta adequada e o dente cai pelo ralo, então não é possível, né, que ocorra isso. Então, olha, eu coloco um pano embaixo, fecha esse ralo se for possível e lava esse dente, procurando remover essas impurezas sem esfregá-lo. E se for possível é o quê? O paciente não tem grandes lacerações em face, o paciente vocês conseguiram acalmar a criança, né, ou aquele paciente adulto, adolescente, que seja, você vai pegar aquele dente, vai procurar, gente, muito importante também você ver qual é a parte da frente e qual é a parte que fica para dentro, a parte de fora e a parte de dentro, para não colocar o dente invertido, não tentar colocar o dente invertido em posição, tá? Então, arruma a posição do dente, olha pelo dente vizinho, né, a posição do dente e vai recolocar o dente de volta para o lugar. Quando isso é feito, gente, de maneira logo imediatamente, e o dente não tem grandes lacerações em face, em boca, ou fratura dos ossos, né, dos maxilares ao redor, isso é feito de uma maneira muito tranquila, eu falo para vocês, o dente parece que ele você coloca e ele vai colocando e ele parece que encaixa no local, não tem que ficar fazendo pressão e empurrando com força pelo local, você vai recolocando e ele vem e encaixa no local, não é aquela, mas como é que eu vou mexer na boca da criança e fazer isso, do paciente fazer isso? É uma coisa muito tranquila, você vai colocando e o dente parece que ele encaixa de volta ao local, tá? Experiência de anos trabalhando com isso, tá? Falo isso para vocês. Então, o ideal já seria fazer isso, para manter aquela célula, nada
melhor para manter aquelas células já vivas do que o próprio local aonde ele estava, tá? Não é possível eu colocar o dente de volta para o lugar, não tenho coragem, a criança está berrando muito, tem fratura, o lábio está sangrando demais, eu não consigo mexer naquela região, não deixa. Se não for possível colocá-lo de volta ao local, mantenha esse dente úmido em um copo com leite ou soro fisiológico. Então existem algumas soluções, quando a gente lê na literatura, existem algumas soluções, solução de Henk, soluções que ainda manteriam essas células do ligamento vivas ainda mais tempo, mas são coisas que não vão estar disponíveis no dia a dia. Vamos falar de coisa prática, básica, que vocês podem fazer. Então, o leite é um bom meio de armazenagem, mas, gente, qualquer meio de armazenagem, dente fora da boca, quanto mais rápido você procurar o dentista, melhor. Então, o ideal é colocá-lo no leite. Aí, quando eu falo sono fisiológico, cuidado para não confundir com água. Não coloque na água. Coloque no leite, as modalidades melhor para manter aquelas células mais vivas por mais tempo, mas mesmo assim, quanto mais rápido você reimplantar esse dente, melhor. O ideal, gente, seria até 20 minutos. Tem trabalhos nos mostrando resultados bons até 6 horas, mas o que a gente fala? Vamos pensar no 20 minutos. Quanto antes for procurar para recolocar esse dente de volta para o lugar, melhor, maior a chance de sucesso, tá? Então, fez isso, procura rapidamente o dentista. Tá? Quanto antes daí, porque o dentista vai fazer a fixação daquele dente de volta, né, ao local, vai fazer essa fixação semirrígida do dente, se tiver alguma fratura de osso junto, uma fixação rígida, por mais tempo um fio um pouco, né, mais grosso, fixação rígida, para que aquele dente possa voltar normalmente em boca. E a gente tem resultados maravilhosos com essa recolocação do dente no alvéolo. Então, isso a gente tem divulgado mesmo por tudo, porque não é possível que esses tempos eu recebi, gente, uma ligação de uma mãe desesperada, chorando, dizendo, eu estava atendendo o paciente e a mãe ligou e falou, aí a minha secretária falou, olha, a criança caiu e avulsionou o dente. Aí eu já peguei o telefone, falei, aí a mãe chorando, eu falei, puxa, o que aconteceu com seu filho? Não, o dente caiu fora com a raiz e tudo, tá aqui comigo. Eu falei, e quanto tempo faz isso? Vem correndo para o consultório, eu aguardo para a gente ver. Eu disse, não, faz 2 dias. É que eu cheguei de viagem, ele tinha ficado com a minha mãe, que era a avó da criança, tinha ficado com a minha mãe. E aí a minha mãe não quis me preocupar na viagem, pegou o dente, embrulhou num guardanapo e o dente tá aqui. E ela estava desesperada, foi o momento que ela tinha visto aquilo, mas o traumatismo já tinha ocorrido há 2 dias. Então, gente, é importante para a gente divulgar para as pessoas que estão ao nosso redor mesmo as condutas imediatas, adequadas, dizer que a gente pode salvar um dente mesmo que ele caia de boca, principalmente quando a gente fala em dente permanente. Nós não sugerimos, gente, o reimplante de dentes de leite, porque em cima nós temos o dente permanente sucessor, não é que ele não possa ser feito, ele pode, muitas vezes se faz isso em consultórios odontológicos, mas não se pede que se faça isso em casa, em algumas situações a gente faz, mas situações muito específicas para fazer reimplante de dentes descidos, muito específicas, então não é essa a nossa recomendação aqui é para dentes permanentes. Quando a gente pensa em dentes permanentes, vamos pensar que os dentes permanentes das crianças podem começar a vir em torno de 5 anos. 5 anos de idade já podem começar a vir, a média é 6 anos para começar a vir os dentes permanentes. Então, muita atenção, porque crianças de 6, 7 anos, né, que são crianças muito pequenas, muitas vezes o dente já é o dente permanente. E eu friso isso porque também recebemos uma menina que sofreu um traumatismo, houve um acidente de carro, ela estava no banco da frente sem cinto e houve um acidente, bateu a boca no painel e avulsionou os 2 incisivos centrais inferiores. E ela procurou as pessoas em volta dela, todas falaram, não, mas não se preocupa que... não, ela vai fazer 7 anos. É dente de leite nessa fase. E eram os 2 permanentes que não foram reimplantados por desconhecimento mesmo, né, na hora que ocorreu a situação. Então é muito importante de saber que eles começam a vir muito cedo, e quanto mais cedo, menos raiz ele tem, maior a chance de numa batida esses dentes avulsionarem, saírem da boca. Tá? Então, frisando isso, gente, leva para o dentista, coloca no leite, leva para o dentista, mas quanto antes o dentista intervir, maior a chance do dente ser salvo, maior a chance de haver uma recuperação desse dente e do sorriso desse paciente.
Então esse é o nosso cartaz dessa campanha de reimplante dental, Salve o Seu Dente. Aqui tem o nosso bonequinho passo a passo, né, da situação, aquilo que eu passei para vocês, da situação clínica. Então é importante que a gente divulgue isso. Se vocês quiserem entrar em contato mesmo, eu vou passar no final, eu passo o meu e-mail e a gente pode disponibilizar, muitas vezes enviar para algumas secretarias, né, de saúde, alguns postos de saúde, se vocês passarem endereço, a gente tentar disponibilizar esses cartazes, porque realmente a gente gosta assim, a gente tá trabalhando assim, ó, quando a gente vai, já fomos em várias cidades do estado, a gente tem entregue para professores, agentes comunitários, para esses cartazes serem afixados em escolas, em postos de saúde, em comunidade, a gente tem visto em bibliotecas, então em todo lugar a gente tem visto já esse nosso cartaz. Gostaria assim de dar o crédito também para essa campanha, foi um relançamento há mais de 20 anos atrás. A disciplina de endodontia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina lançou primeiramente essa campanha de reimplante dental. Então nós reavivamos essa campanha, né, mais de 20 anos depois, mas queria dar o crédito para eles também, né, que foram os primeiros a lançarem essa campanha. Nós fizemos um novo bonequinho, novos cartazes ali, mas porque realmente a gente viu que estava aparecendo várias crianças, vários pacientes perdendo seus dentes que poderiam ser salvos se as condutas imediatas tomadas fossem adequadas. Então, concluindo, gente, as maiores complicações devido a traumas bucodentais acontecem por falta de correto atendimento imediato e controle adequado dos nossos pacientes. Então, é muito importante a gente contar com a parceria de vocês para que realmente o atendimento imediato seja adequado nessas situações, para que daí depois o cirurgião dentista possa fazer o controle adequado desses pacientes e recuperar muito mais sorrisos desses nossos pacientes, tá? Então, peço a vocês, né, ajuda divulgando essas informações, colaborando conosco, divulgando essas informações que nós achamos extremamente importante. Acredito que vocês também pensem assim, né, nos ajudando a divulgar, para que realmente a gente possa recuperar muito mais sorrisos das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também dos nossos adultos, tá? Para que os nossos pacientes realmente possam ter motivos para sorrir. Então vamos às perguntas aqui. Vagem Bonita perguntou: em média, quanto tempo deixar a contenção semirrígida? Então, geralmente essa contenção semirrígida é deixada, a literatura nos diz para deixar entre 7 e 14 dias. Então, de 1 a 2 semanas, então é feita a contenção semirrígida, relembrando, quando nós temos mesmo deslocamento do dente, do alvéolo. Quando a gente tem fraturas de raiz ou fraturas ósseas associadas, a contenção é rígida. E aí pode variar de até 8 a 12 semanas a contenção rígida, tá? A semirrígida, normalmente a gente deixa de 7 a 14 dias. O pessoal de Benedito Novo perguntou: tanto o decíduo quanto o permanente devem ser reimplantados? Então, eu fiz questão de frisar ali no final, falar isso, talvez ele tenha feito essa pergunta antes de eu falar um pouquinho do tecido, dizendo o seguinte, que em consultório, em algumas situações clínicas, de acordo com a postura de alguns profissionais, também reimplantamos dentes descidos, mas o dente descido, eu tenho que ter condições muito adequadas, assim, aquele dente que realmente saiu rapidinho, mantido em condição adequada, reimplantado no máximo 30 minutos daí após o acidente. Então, são situações muito específicas, difíceis de ser obtidas, não podem cair em local muito contaminado, para não ter a chance de contaminar o permanente. Então, nós não indicamos que se faça esse reposicionamento do tecido, até para não colocar. Imagine que nós temos aqui um dente descido e nós temos um permanente sucessor aqui. A hora que ele sai, a hora que eu vou recolocar, se eu errar, né, no posicionamento, eu posso atingir o germe do permanente, o dente permanente que está se formando ali e causar um problema maior futuro no paciente com um problema, né, maior no dente permanente. Então, nós não indicamos que se faça esse reposicionamento. Mas não é que não se faz. Em consultório, se eu tiver as condições ideais, adequadas, ele também pode ser feito, mas não orientamos. Essa nossa campanha de reimplante dental visa reimplante de dentes permanentes. Pessoal de Ponte Alta do Norte perguntou: a reabsorção radicular em um dente avulsionado, reimplantado, vai sempre ocorrer? Não. E hoje em dia a gente fala um não quando nós temos bem convicto, assim, de vários trabalhos nos mostram, em que quando nós temos a condição ideal
de reimplante dos dentes, assim, principalmente qual é a condição ideal? Até 20 minutos, um local menos contaminado, dentes com risogênese ainda incompleta, então ele ainda está formando raiz, a chance de recuperação é maior. Não que os outros não possam ocorrer a recuperação também pode, mas aí nós estamos na condição ideal para que ocorra total. Inclusive o dente continua, muitas vezes, a gente formando a raiz, é lindo de se ver. Ele continua ainda, a gente tem uma revascularização, pode ter uma revascularização desse dente e o dente mantém, inclusive, essa vitalidade. Muito importante da gente saber disso. E quando ocorre um reimplante tardio, sempre nós vamos ter uma reabsorção, tá? E muitas vezes a gente faz esse reimplante mesmo tardio, principalmente em crianças, para manter o osso, aí o dentista vai avaliar a situação, né, no caso, mas para manter aquele osso alveolar ali, para manter aquele dente no local, mesmo já sabendo que vai ser esperada essa reabsorção por substituição, porque depois o que eu quero? Eu quero manter aquele osso no local e que o dente fique no local por um tempo, para que o paciente, quando for maior, a gente possa ter uma estrutura, uma base para ser feito o implante dentário no local. Benedito Novo perguntou, e a reabsorção interna pode acontecer até quanto tempo depois do trauma? Nós temos assim, isso varia muito de paciente para paciente, a gente pede isso, pede que os pacientes sejam acompanhados após o trauma, geralmente a gente pede 15 dias, um mês, 3 meses e depois ele fica vindo a cada 6 meses. Geralmente, esse tipo de reabsorção interna, que a gente tem, ou as necroses, vão ocorrer geralmente no primeiro ano, até o primeiro ano pós-trauma. Muito mais frequente nos primeiros 3 meses já iniciar essa reabsorção, mas ela pode ainda ocorrer um pouco mais tardiamente. Então, nós temos que fazer um acompanhamento realmente a longo prazo nesses dentes, nesses pacientes. Aqui o pessoal de São Joaquim perguntou, em fratura coronorradicular, reimplantar a parte avulsionada, fazer a contenção e indicar tratamento endodôntico? Então depende muito, eu não coloquei aqui, gente, a fratura coronorradicular, porque ela é muito específica de avaliação pelo cirurgião dentista, porque nós temos várias alturas de fratura coronorradicular, então eu tenho que ver se é possível fazer o reposicionamento, é possível manter o fragmento, muitas vezes é feito uma colagem e coloca um botão para fazer uma extrusão daquele dente depois, para tirar aquela parte fraturada, mas isso tudo depende da profundidade. Tem fraturas coronorradiculares que pegam na vertical e aí não é possível fazer nada, o dente acaba tendo que ser extraído, é perdido o dente. Então, nós temos que avaliar realmente o grau, não dá para eu te dizer isso assim, teria que avaliar especificamente o caso em questão para poder a gente dizer o que seria feito na situação. O pessoal de Orleans perguntou, se o trauma ocorreu em dente decíduo e o dente extruiu, qual a conduta ideal? Então, se é possível fazer o reposicionamento pelo cirurgião dentista, ou exatamente no momento, o único cuidado é tentar colocá-lo muito de leve, não forçar esse dente para ver se ele faz aquele encaixe que eu falei para vocês, que quando no permanente a gente sente aquele encaixe do dente voltando. Então ele tem que voltar, se ocorreu no momento, tenta reposicionar o dente de leve, porque dele vai entrar, e o paciente morde uma garra, e aí vai para o dentista fazer a fixação. Em consultório, o dentista vai avaliar, vai muitas vezes fazer, dependendo do tempo que já ocorreu isso, para ver se é possível fazer essa recolocação, se não formou um coágulo lá em cima, se eu não posso projetar um coágulo em cima do dente permanente. Aí vai depender do tempo em que ocorreu essa extrusão. Pessoal de Tunápolis perguntou, o escurecimento de um elemento que sofreu uma subluxação é tida como consequência do trauma? Sim, muitas vezes ocorre esse escurecimento, mas principalmente quando a gente tem em dentes permanentes, muitas vezes esse escurecimento vai ser decorrência de uma necrose que a gente tem naquela polpa, vai ter que ser avaliado isso. Em dentes descidos, em dentes muitas vezes a gente tem esse escurecimento e muitas vezes a gente tem o escurecimento sem ocorrer a necrose do dente. Então, esse escurecimento também que a gente observa também em dentes permanentes pode ser decorrente de uma calcificação pulpar. Então o dente não fica cinza, ele fica amarelo. Aquela polpa está viva, mas está reagindo àquele trauma. Isso pode ocorrer, inclusive, em traumas que aparentemente são de pequeno porte. Concussões, não teve nem muito sangramento, o dente só bateu, o dente ficou sensível 3 dias, 3, 4 dias, e aí depois você começa a ver uma alteração de cor, que pode ser pode ter ocorrido uma necrose, pode ter ocorrido uma calcificação pulpar, e aí tem que ser avaliado de acordo, um raio-x vai nos dizer isso, o que está ocorrendo.
O pessoal de Orleans fez mais uma pergunta. É indicado fazer contenção em dente decíduo? Sim, sempre que nós temos um aumento de mobilidade maior, a contenção é indicada tanto em permanentes quanto em decíduos. O único problema do decíduo é que preciso ter dentes adjacentes de suporte. Por exemplo, se um bebê sofre um traumatismo e os dentes estão, e é muito comum traumatismo de 0 a 3 anos, quando os dentes estão, quando a criança está aprendendo a andar, tudo começando, então a criança bate muito esses dentes e aí muitas vezes não tem dentes adjacentes para contenção. Se eu tenho dentes adjacentes e eu tenho uma grande mobilidade, sim, se faz uma contenção. O pessoal de Blumenau encaminhou outra dúvida. Quanto tempo é recomendado para contenção rígida? Então depende do tipo de fratura e os autores variam um pouco sobre isso. Geralmente eles colocam de 8 a 12 semanas da contenção rígida. Então, geralmente em caso de fraturas assim, dentoalveolares, em que a gente tem o osso também fraturado, né, dos maxilares, muitas vezes pode ser até 12 semanas. Isso varia um pouquinho de acordo com os autores, mas 8 a 12 semanas.